Olá, que bom estar aqui novamente para poder falar de alopécia. Vamos lá, hoje o assunto é o seguinte, e vocês vão achar bastante interessante. Alopécia e priorização metabólica. O que vem a ser isso? Bom, quando o corpo ele está tendo algum problema interno em algum dos seus órgãos, ele ativa um mecanismo ou um processo chamado priorização metabólica. Isso significa que seu organismo ele vai começar a retirar nutrientes de outros órgãos que são menos vitais para o seu corpo, como o cabelo, né? Como a pele, as unhas e os dentes. Então, são esses 4 pontos aí que nós temos como reserva metabólica do nosso corpo, são como se fosse armazém que ali estão guardando os nutrientes para o nosso organismo. E igualzinho na nossa casa, você tem despensa. Se chega um número maior de pessoas, você tem que tirar da despensa para poder estar suprindo a necessidade daquelas pessoas. Depois que essas pessoas forem embora, aí você vai no supermercado para poder repor, não é mesmo? No nosso corpo funciona do mesmo jeito. Quando você trata a origem do problema, os sintomas desaparecem. Ou seja, seu corpo repõe aquilo que pegou emprestado desses órgãos que são menos vitais. Você pode ficar careca, consegue viver careca. Né? Apesar da situação da pessoa, angustiante, de perder o cabelo, essas coisas todas. Porém, mas o seu corpo ele entende que existe priorização, prioridades. Prioridades são os órgãos internos. Esses te levam à morte. Eles podem comprometer toda a saúde do corpo, então por isso que eles retiram de lá. Agora eu vou te falar como a medicina integrativa ela lidar com essa situação e por que ela é eficaz no tratamento de qualquer tipo de problema de saúde. Não é só queda de cabelo, não. O corpo, quando ele está com um problema, por exemplo, seja no fígado, seja nos ovários, seja no útero, rins linfáticos, seja também nas glândulas adrenais, seja no intestino, coração, pulmão, ele vai emanar sintomas diversos, não é só queda de cabelo, não. A queda de cabelo é apenas um dos muitos sintomas que se manifestam. Você pode notar que cada pessoa que tem queda de cabelo, ela tem outro tipo de problema ou mais de um problema de saúde. Eu tenho dor na minha região lombar, além das quedas. Eu tenho desconforto abdominal, além de queda de cabelo. Eu não consigo dormir porque eu não consigo pegar no sono direito, acordo muitas vezes durante a noite, tem queda de cabelo. Tudo está vinculado, está interligado. Isso aí são sintomas. Agora, o que a medicina tradicional faz? Infelizmente, ela cuida e foi educada para poder tratar sintomas. Você está com uma dorzinha de cabeça que não está te atrapalhando até trabalhar, ou estudar, ou dormir, aí você vai lá e toma o Doril, a dor sumiu, mas o problema você não foi atrás para poder saber o que é que está causando aquela dor. Aquilo ali era um sintoma, era uma mensagem do seu corpo, olha, tem alguma coisa errada nessa área. Pode ser verme na cabeça, pode ser uma série de outros problemas que estão acontecendo no seu organismo. Entendeu? Todos esses fatores você precisa analisar, você precisa perceber. Correto? Se você tem problemas de ovários policísticos, você vai ter queda de cabelo em determinadas áreas da cabeça. Cada área da nossa cabeça, pela medicina integrativa, nós conseguimos identificar a origem do problema, é pela área, não é pelo tipo do cabelo, o tipo de queda de cabelo. A androgenética, a fibrosante. Não, você tem que ir atrás da origem do problema e remover as causas. O que são as causas? Primeiro, as causas, elas adoecem o órgão, o órgão relativo à área que está caindo cabelo.
esse órgão começa a ficar doente, ele ativa a priorização metabólica. O organismo vai lá e começa a tirar nutrientes do cabelo. Por que o cabelo é o principal? Porque o cabelo está no primeiro da lista do organismo. Às vezes a pessoa tem uma reserva maior de metabólica ainda no organismo, ele não vai precisar tirar do cabelo, ele tira de outros órgãos, como as unhas, vai tirar da pele, se tiver a pele começando a manchar em determinadas áreas. Alguns chamam até de melasma, né? Mas eu trabalhei com estética, por isso que eu sei. Antes eu pensava que melasma não tinha cura, que era uma doença e ficava ali e não tinha cura. Podia dar uma disfarçada, mas isso vem de dentro, vem de um conjunto de eventos que estão acontecendo no seu corpo, inclusive envolvendo metais pesados, a produção da melanina, tem a melanina fake. Por que fake? Porque faltou o metil, o seu organismo ele vai produzir somente a melanina fake. Ela não protege dos raios do sol. Isso é apenas um detalhe e eu não vou entrar a parte de estética aqui não. Eu vou falar, eu estou dando um exemplo, que tudo tem a ver. As manchas que tem no rosto, elas em determinado local, por exemplo, aqui, ó, se aparecer mancha aqui direto, espinhas direto aqui, é o intestino, é a área do intestino. Nós temos várias áreas na nossa cabeça. Mas vamos voltar aqui a problemas no útero e ovários. Olha aqui, é no eixo hormonal feminino ou masculino, é no centro. Se ele vem até aqui na frente, aqui é intestino, a área da franja é intestino, pegou o intestino, aí foi afastando, ali a área dos ovários, do útero, na mulher, no homem, próstata e testículos. Tudo interligado. Em 1990, até 1990, acreditava-se que nenhum órgão não tinha, eles eram independentes uns dos outros. Mas em 2003 foi colocado como se o nosso corpo foi comparado a um aquário. As pedrinhas que estão dentro do aquário, todos aqueles enfeites que enfeitam o aquário, tudo bonitinho, limpinho, são representados pelos nossos órgãos, entendeu? São uma analogia dos nossos órgãos. Então, o que acontece? Quando o aquário ele é descuidado, quando você deixa de cuidar direito do seu corpo, ele vai ficando oxidado. E o aquário, se você deixa ele ficar descuidado, ele vai ficando todo turvo, ficando com pouca oxigenação. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Aí ele vai começando a ficar turvo, a vida vai começando a desaparecer do aquário, vão morrendo os seus peixinhos. As pedrinhas vão começando a ficar cheias e sujas de lodo, que são os nossos órgãos, representados pelos nossos órgãos, tá? Então, o que acontece? Aí você vai lá, com a medicina tradicional, eles vão lá, pega aquela pedrinha, limpa e coloca no aquário sujo. Vai adiantar? Não vai, você tem que limpar o aquário. Primeiro passo, remover a causa da doença. Quem é que está adoecendo que adoeceu esse órgão? O que é que está entrando no seu organismo que está adoecendo o seu corpo? Então você vai lá, consegue identificar, eliminou. Depois você pega a água todinha do aquário, você sabe que foi a comida ruim que você estava colocando, que estava matando os peixinhos, ou colocou comida demais, ou não era adequada. Aí os peixes morrem, eles mortos, eles começam a poluir a água vai ficando impropícia para a vida, sem oxigenação, o nosso corpo da mesma maneira. E aí você vai lá, tira a água, limpa, higieniza o aquário todinho, coloca as pedrinhas, limpa as pedrinhas, coloca tudo bonitinho, coloca água nova, oxigenado, os peixinhos tudo bonitinho, volta tudo normal. É assim que é o princípio da medicina integrativa, é fazer seu corpo voltar a viver assim, ser assim, sem precisar de remédios. Remédio faz mal para a saúde. O dia que um médico falar, eu curei fulano com remédio, aí ele tem que entrar para a história, porque remédio é um paliativo. O que vem a ser isso? Ele apenas dá um cala-boca no seu corpo até você resolver. Só que muitos não são orientados a entender isso. E aí te dá um remédio, você voltou, então quem não voltou mais, então ficou bem. Ou então
foi atrás de outro profissional. Mas ele já recebeu dele e tudo mais, entendeu? Não é bem assim. Com a medicina integrativa, epigenética, também conhecida como chinesa, também conhecida como quântica, o profissional ele tem que conhecer de toda a fisiologia, anatomia do corpo e dos órgãos, como tudo funciona, para saber o que é que está emanando, qual deles está emanando, tem aquelas características, quais são as funções, para poder a gente identificar, como por exemplo, eu não consigo dormir durante a noite e o cabelo está caindo daquele jeito aqui por cima, parecendo palhacinho, mas bem selecionado, vai ficando ralo o cabelo, toda essa parte, parecendo um lenço. Aí a gente sabe que já a característica, e pela informação que a pessoa está dando, é a glândula pineal, que cuida do sono reparador, que ativa o nosso sistema de desintoxicação enquanto a gente está dormindo. A glândula não está funcionando. Se você não consegue dormir, então as toxinas elas vão ficando acumuladas, a pessoa vai começando a ter outros sintomas, nervosa, estressada, ansiedade, estresse, mudança de humor, porque vai acumulando toxina. Você não dorme. O sono é feito para poder você colocar as toxinas durante a noite para fora. E aí as célulazinhas vão lá, os hormônios vão lá, começa a trabalhar e restaurar o organismo. Por isso que você acorda disposto. Dormi bem, estou todo satisfeito. Esse sono que você acorda maravilhado é porque teve o processo chamado sono reparador. E essa glândula, a glândula pineal, ela é a principal do nosso corpo. Ela manda em 280 funções. Ela é responsável por 280 funções do nosso corpo. E se ela fica doente, é como se fosse o dono da empresa, que de repente ele não vai mais na empresa e todo mundo trabalha do jeito que quer, do jeito que acha que deve ser. Então é ela que comanda, ela que dá todas as diretrizes e ela não pode ficar. Inclusive quem tem problema de autismo tem problema nela, glândula pineal, por causa de intoxicação, ou agrotóxico ou metais pesados. E já viu o dano que acontece. E adulto fica autista também, tá? Bom, mas vamos voltar ao cabelo. Cada área da nossa cabeça, você pode entender. Olha, já falei aqui do centro da cabeça, que é o eixo hormonal feminino e masculino. Nas mulheres, representando problemas nos ovários, você vai ver que a pessoa que tem ovário policístico, ela tem queda de cabelo nessa área. Agora, se ela tem uma reserva metabólica muito alta, de repente o corpo não vai tirar dali, mas vai tirar da pele, pode tirar das unhas, pode estar com as unhas quebradiças, porque já houve pessoa falando assim, mas eu estou com ovário policístico, meu cabelo não está caindo. Mas será que ele não está ficando afinado? Será que ele não está quebradiço? Será que ele não perdeu um pouco, ele está opaco e está espigadinho? Porque pode ser tudo isso aí que pode acontecer, já dando um sinal de alerta para você. Agora, se não está acontecendo nada disso no seu cabelo e você está com esse problema, o seu organismo pode estar tirando da pele, pode estar tirando das unhas e pode estar tirando dos dentes. Entendeu? São 4 órgãos que fazem o papel de dispensa do nosso corpo. E aí você vai poder estar tratando deles, olhando pelo local. Você vai poder identificar. Agora eu vou te dar outra dica. Sabe as pessoas que têm entrada na cabeça, tanto homem como mulher? Ali é fígado. Inclusive, sempre uma entrada vai ser maior do que a outra, que é do lado direito. O nosso fígado, ele é maior do lado direito do que do lado esquerdo. Então, sempre vai cair um pouquinho mais do lado direito do que do lado esquerdo. Tá certo? Quando vai mais para o lateral, ali nós temos 2, que é os rins e os linfáticos. Mais aqui na coroa, nós temos queda de cabelo por causa da tireoide. 2 dedinhos abaixo, aqui, para baixo da coroa, ali é o nosso pâncreas. Aí você está com problemas no pâncreas, certinho? Na nuca, aí nós temos as glândulas adrenais, que são pequenininhas, que ficam em cima dos nossos rins.
É ela que cuida da parte, trabalha durante a noite, enquanto você está dormindo, fazendo a limpeza do seu terreno biológico, colocando para fora as toxinas e fazendo os reparos dos estragos que essas toxinas fez durante a noite. Por isso que quando você acorda, eu já falei mais na frente, por isso que quando você acorda bem disposto. Quando você acorda cansado, parece que você não dormiu, cansado, isso é porque esse sono reparador não aconteceu. Entendeu? Ele não aconteceu. Então é preciso você tentar. E por último, quando é glândula pineal, é desse jeito, é aquela rarifação difusa. Ela faz assim, ó. Entendeu? Rarifação. Essa rarifação, ela aponta para a glândula pineal. Aí nós temos um problema, porque ela pode prejudicar vários órgãos ao mesmo tempo. Mas como a gente que trabalha com a medicina integrativa, pelos sintomas que a pessoa ela nos narra e ela apresenta, a gente já sabe quais são os órgãos que estão envolvidos. Mas não fica preocupado não. Puxa vida, meu cabelo está caindo, então quer dizer que eu estou doente? Você está com problemas no seu corpo. O nosso corpo avisa com antecedência. Ah, mas eu fiz exame de tireoide e não deu tireoide. Veja bem, nosso corpo ele nos avisa de problemas que pode acontecer com 3, com 5, com 10, até com 15 anos de antecedência. Então ele vai mostrando e a coisa vai acontecendo. Com a medicina integrativa, ela consegue detectar por esses sintomas que está ocorrendo no seu organismo. A medicina tradicional só quando a doença já existe, que fica mais difícil de tratar, porque ela já está dando outros problemas, como o câncer, por exemplo. O câncer não tem como. O câncer a gente pode trabalhar, amenizar a situação no tratamento da quimioterapia para que a pessoa não tenha o desconforto que ela tem enquanto está fazendo a quimioterapia, que é o que eu ofereço às vezes a uma ou outra pessoa que está passando com dificuldade, que está com câncer. Eu já me prontifiquei, inclusive sem até cobrar, porque são pessoas às vezes que não têm condições de pagar. Aí, para ela não ter aquele desconforto, aquelas náuseas, aquela queda que dá, que a quimioterapia, que ela é muito forte, ela não vai passar por esse sintoma. A gente ameniza até em 80% esse sintoma que a pessoa poderia estar sentindo durante o tratamento da quimioterapia. Por isso que a medicina integrativa ela é muito ampla, porque a gente estuda tudo. O que o dermatologista estuda, a gente estudou. O que o tricologista estudou, a gente também estudou. O que o nutricionista estudou, a gente estudou. E outras especialidades mais. Então, a gente conhece tudo, citologia, nanociência. É uma busca constante de conhecimento, porque todo ele integra a nossa habilidade de tratar, identificar e prover um tratamento para essas pessoas que estão precisando. É assim que funciona. Então, muitas vezes eu fico triste que uma ou outra pessoa aparece aí na internet, né, falando do que não sabe, do que não conhece, sendo que a gente tem mais conhecimento e a gente se estuda mais do que essas pessoas que muitas vezes for faculdade ficou só naquilo ali. Estudar a pele, sendo que existem órgãos que tudo acontece dentro da gente, tem reflexo na pele, como a embriologia, por exemplo, que se a gente estuda a embriologia, né, como a dermatologia, o que a gente estuda lá, a gente sabe que cada parte da nossa pele, quando o embrião ele é feito ali, se divide e tudo mais, cada parte da nossa pele, ela tem um conjunto de órgãos vinculados a ele. Então a gente sabe quais são os órgãos, dependendo só de observar a pele da pessoa. Por isso que eu falei a respeito das manchas no rosto. A gente sabe se é derme, intraderme, se é mesoderme, e aí vai. Ectoderme, chamado lá como ectoderme, endodérmica, e aí vai, né? Pois bem, então nós temos o mesmo conhecimento para mais um pouco. Porque nós vamos mais além, somos estimulados, motivados a estudar mais. Então, estamos sempre nos atualizando. Aquele que estuda, aquele que pesquisa, aquele que tem a mente aberta,
àquilo que eu pensava. Como, por exemplo, quando eu trabalhava como esteticista, eu pensava determinadas coisas, eu fazia muita coisa errada sem saber. Como, por exemplo, como é que eu ia saber que um produto que eu colocasse no paciente estaria fazendo bem ou mal para ele? Se eu conhecesse a medicina integrativa, eu fazia alguns testes. Eu teria condições de fazer testes para saber se o ativo que eu estaria usando, ele é compatível com o organismo daquela pessoa ou se ele vai ter reação. Quantos eventos a gente está vendo aí pela internet de erro, falando que é erro médico, mas é falta de entendimento mesmo. Porque eu coloco em todo mundo, eu ponho isso aqui em todo mundo tá bom. Mas nem todo mundo é todo mundo, nem tudo que é bom para um é bom para outros. Tem aquela parcela de pessoas que podem ter sensibilidade. E há alimentos também. Eu, por exemplo, tenho o chumbo. Tudo que tem pigmentação vermelha me deixa com cãibra. Eu não posso comer. Então, eu estou impedido de comer. Então, para muitos é saudável comer um caqui, né? Comer tomate. Eu não posso. Se eu comer, chega de noite, eu choro de dor. Então, quando eu larguei, descobri isso a partir da medicina integrativa. Então, tem gente que tem arroz, por exemplo. Tem aí a questão genética também. E um fato interessante, a minha professora com quem eu aprendi, que é a doutora Elisete Keffer, ela tem uma história maravilhosa de vida, de como ela chegou, como que ela conheceu. Ela tem 9 formações acadêmicas, porque ela, desde quando ela formou em dermatologia, quando formou em medicina, ela saiu procurando a cura para o problema de saúde dela, que era crônico, ninguém sabia. Ela só foi descobrir com a medicina integrativa lá fora, depois de formar 9 vezes. Ela foi aluna do Dr. Laí Ribeiro, isso na segunda formação dela, segundo o que eu me lembro, e eu prestei muita atenção. Uma pessoa que eu tenho muita admiração por ela. Eu agradeço a ela, porque eu vou falar por que eu cheguei aqui também. Cada um que trabalha com a medicina, ele tem um porquê. Ele chegou nessa medicina por um porém, por um problema de saúde. E no caso dela, ela tinha problema com arroz, porque a mãe era de origem polonesa e o pai brasileiro. E os médicos não sabiam disso. Constituição genética, o organismo dela não reconhecia o arroz como alimento, então ele inflamava e dava as convulsões. Depois que ela saiu em busca da cura, os filhos também doentes, ela melhorou, curou os filhinhos dela e maravilhosamente as pessoas às vezes têm que passar por isso para ela poder ser o canal para abençoar outras vidas. E eu quero é que Deus abençoe muito a vida dela. Pois bem, então, no meu caso, eu tinha fibromialgia causada por um dente. E fazendo o curso com ela, vendo as aulas dela, eu consegui identificar qual era o meu problema de saúde, a origem da minha fibromialgia, que são 5 fatores. E o meu era o dente. Era um problema subclínico, ele estava inflamado, eu não sabia, e ele descarregava aquela inflamação na corrente sanguínea, criando a fermentação também e a falta de oxigenação no meu sangue. E aí a inflamação atacava minhas articulações, né? No meu caso era o meu ombro, e eu sentia muita dor. Falaram que não tinha cura, do jeitinho que falaram para ela, mas eu persisti, não vou usar remédio, eu vou atrás. E Deus, como Ele é muito bom, Ele me trouxe até conhecer essa medicina maravilhosa. Essa é a medicina verdadeira. A Ásia até hoje usa essa medicina há mais de 4.000 anos. O povo no Egito usava. O Israel que estava no Egito também aprendeu essa medicina. Olha que interessante. E quando foi para o deserto, espalhou para todas as outras nações da Ásia, dali da Ásia. Muita coisa interessante, né? Bom, mas vamos nos reter à alopécia. A alopécia, ela é sintoma. Então, cada área da nossa cabeça, ela está vinculada a um órgão interno que você pode tratar e reverter. Pode ser causado pela alimentação que você está consumindo, que não é compatível, como eu já falei aqui alguns exemplos.
pode ser causado pelos metais que vêm na água, pelo agrotóxico que vem na água, pelo flúor que vem, o cloro que tem na água. Tireoide também é provocada por causa do cloro na água e uma série de outros fatores que podem causar mal à sua saúde, gerando sintomas diversos. Eu penso assim que o único problema de saúde que a gente ainda não conseguiu reverter foi o câncer. Mas se tiver já acontecido, maravilha. Mas até então eu ainda não tenho informação. Eu sei como amenizar a situação, como eu falei mais na frente. Mas os outros problemas de saúde, todos eles é possível reverter. Eu tenho o caso aqui do seu Cláudio, que estava podendo entrar na cirurgia cardíaca com 1 mês. E estava com problema dos rins, o médico falou que os rins dele estavam podres. A água dele, a urina dele saiu igualzinho Coca-Cola. Aí eu peguei, quando ele veio para mim para poder se tratar, eu estava tratando a esposa dele como problema de alopecia, mas ela tinha outros problemas de saúde também. Eu tenho até vídeo dela aqui, se vocês quiserem procurar, a dona Mercedes e seu Cláudio. Tem até uma entrevista que eu fiz pós-tratamento. Seu Cláudio, ele estava uma varinha assim, ó, magrelinho, coitado. A esposa falava, olha, ou ele morre na cirurgia, ou ele vai morrer depois da mesma, que ele está muito fraquinho. Eu falei, me deixa eu tratar dele, que eu vou resolver o problema dele. E dito e feito, com 2 meses, ele já estava gordinho, os rins voltaram a funcionar, e os médicos falaram que não tinha jeito, tinha que ser com hemodiálise, e voltou a funcionar normalmente. Tirei o que estava atrapalhando a saúde dos rins, eu tirei. É as causas. Tirei as causas que estavam atrapalhando o coraçãozinho dele. Voltou a bater, ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Quando foi agora, há umas 2 semanas, ela mandou uma mensagem para mim que ele tinha recebido alta de tudo, estava perfeito, maravilhosamente bem, graças a Deus e graças ao tratamento natural, sem usar uma gota de remédio, revertendo, removendo toxinas e tratando o órgão doente posteriormente. Com o tratamento da medicina integrativa, ele é diferente dos meios da medicina tradicional. E eu vou falar por quê. Primeiro, que nós usamos chás, óleos essenciais, frequência, que são sons, aqueles hertz de 528, hertz 432 e outros hertz também, porque nós trabalhamos também com frequência, chama-se frequência. Eu tenho até maquininha que podem fazer essas frequências quando o paciente está aqui presente. Eu tenho outros meios para poder estar podendo fazer a biorressonância magnética para extrair do DNA da pessoa todas as informações de saúde que ela tem no corpo dela, deficiência, positiva ou negativa, enzimas, vitaminas, tudo isso. Falta de vitamina, problema de ferritina, enzimas, tudo isso, vocês têm que entender. Se está acusando isso nos exames, não adianta você tratar sintomas, você tem que tratar a origem do problema. Os órgãos responsáveis por todas essas atividades, por produzir tudo isso, eles estão doentes e precisam de tratamento. Você precisa identificar a origem do problema e remover as causas, para que esses órgãos voltem, seu corpo volte à normalidade. Senão você vai tratar só sintomas. Esse é o problema da medicina tradicional. Ele trata sintoma. A medicina integrativa, origem e causa, porque os sintomas desaparecem. Você quer ver um exemplo? Você compra um carro por R$20.000. Divide em 20 parcelas de 1.000. Na quinta parcela você está recebendo carta de cobrança. Isso é o efeito do parcelamento, é o sintoma do parcelamento. Você fez uma dívida, vem cobrança, a carta de cobrança vem. Quando você quita tudo, você resolve quitar depois do 5º mês, quitou tudo, as cartas vão continuar vindo para você te cobrando? Claro que não, porque você foi na origem do problema.
Não adianta você ir lá e pagar 2 parcelas pensando que não vai vir mais carta, não. Ela para durante um tempo. De quando chega lá na 3ª parcela que não está paga, aí começa a vir uma carta de cobrança de novo. Porque você pagou 2, 3, 4 parcelas só. Então, é a mesma coisa. Você tem que entender como é que funciona o seu organismo, cuidar dele, para que ele volte a ser plenamente. Eu te falo uma coisa, se você vê uma foto minha de 20 anos atrás, você vai falar que a foto é do meu pai. Porque depois eu estava sendo tão prejudicado por causa desse problema do dente, e também isso afetava outras áreas da minha saúde, que eu não entendia. Eu trabalhava com estética, eu não entendi como eu não conseguia resolver a minha situação. Meu corpo estava começando a ficar todo manchado, e o que eu usava não adiantava. E olha como que eu estou hoje. Eu vou fazer 64 anos. Aí, só quando eu rio que aparece aí as ruguinhas. Mas também puderam, né? 64 anos. Mas olha a pele. Entendeu? Então, estou muito bem de saúde, graças ao tratamento que eu descobri e fiz na minha vida. E hoje eu faço na vida de vocês, de cada um de vocês. Eu vou estar aqui agora, se vocês quiserem. Tem o meu telefone, o tratamento, vem a pergunta, como é que é feito o seu tratamento? Eu faço à distância, eu tenho paciente, olha, na França, Austrália, eu tenho na Bélgica, eu tenho no Canadá, pessoas que eu trato, tudo através da videochamada, e outra, eu faço acompanhamento de 15 em 15 dias. Qual que é a duração do tratamento? De 3 a 6 meses. Mulheres, com 1 mês já começa a nascer cabelo. Homem demora mais, eu acho que é por causa da questão de taxa de regeneração hormonal, alguma coisa parecida assim. Porque as mulheres, às vezes, até com menos do que isso, com 25 dias já está nascendo cabelo. Homem com 2 meses e meio para 3, demora mais. Então, eu tenho tido dificuldade com alguns homens, porque o homem é menos paciente que a mulher. Então é mais displicente, outros tomam ali a cervejinha, quer comer outras coisas. Eu penso que a pessoa tem que ser honesta com ela mesma, porque o tratamento ele funciona. Quando em 15 dias que eu faço o levantamento, eu sei os resultados que eu tenho que ter do paciente em determinadas áreas, que ele tem que apresentar de melhora pelo número de pacientes que eu já analisei e vejo que são os sintomas principais de melhoras da saúde da pessoa, aí eu sei se o meu paciente está seguindo direitinho, se ele está deixando de fazer uma coisa, deixando de fazer outra. Não pode, cada ferramenta está trabalhando uma coisa diferente ao mesmo tempo, simultaneamente. Não pode deixar. Enquanto um chá está limpando a célula, o escalda-pés está tirando a sujeira dos órgãos para poder não ficar circulando no organismo. Como cada pessoa tem um ou mais órgãos mais sensíveis que o outro, o seu corpo pode depositar toxinas ali, aí nós vamos ter problema. Que não pode ser feito por qualquer pessoa. Tem muita gente aí saindo aí como terapeuta capilar. Cuidado! Tem que saber se ele conhece a medicina integrativa epigenética, se ele conhece a fisiologia dos órgãos. Eu peguei uma aqui que ela ficou boba. Eu sou cabeleireira. Não tem nada a ver com de preconceito com cabeleireira. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer. Pode fazer? Pode. Mas tem que estudar. Estudar é muito para poder praticar, que senão vai fazer coisa errada. Porque nada é assim desse jeito. Ah, mas eu aprendi ali a usar o óleo essencial junto com isso. Mas como é que você vai saber se a pessoa pode usar determinado óleo ou não? É assim que a gente trabalha. Isso é o que eu quero falar aqui. Eu vejo muito profissional, cabeleireiro famoso, falando, olha, usa óleo de coco, olha, coloca mais isso, coloca mais aquilo. Não, isso é coisa de caldeirão de bruxo, tá? Isso aí, a gente não sabe o que vai sair dali de dentro. Porque não é assim que funciona. Eu só passo um óleo essencial para a pessoa depois que eu testo esse óleo na pessoa para ver se ela pode utilizar. Eu não saio aí falando, vendo pela quantidade, pelo que me disseram que é bom, mas não é bom. Para um pode ser, para outro pode ser ruim.
Olha, os chás também, são vários chás. Existem aqueles que são menos danosos, que têm menos probabilidade de dar problema. Então a gente pega aí 3, 4 para poder passar para a pessoa. Mas alguns ainda causam desconforto quando a pessoa está tomando. O que é que você vai fazer? Você tem que mudar, você tem que ensinar essa pessoa a testar os alimentos. Como é que você vai fazer isso? A testar o que ela vai usar, cosmético, que ela tem que testar. Ela tem que testar a roupa, se a roupa for sintética, ela não pode usar roupa sintética, que ela tira neutrinos do corpo. O que é neutrino, Giovannini? Neutrinos é a energia que te mantém vivo, que faz o seu corpo ter vida, é gerado pelas suas células. No centro da sua célula tem o átomo, prótons e nêutrons e neutrinos. O conjunto de células produzindo toda essa energia faz com que você tenha vida, seu corpo de energia. Pois bem, então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu estou tentando explicar o que é o trabalho da medicina integrativa epigenética, chinesa ou quântica, mas dessa forma. A pessoa ela tem que entender tudo isso, é verdade, ela tem que entender tudo isso. Para você conseguir identificar o problema da pessoa já na hora que ela passa pela porta, eu já estou olhando ela, já sei, olha lá, está com queda de cabelo ali, o cabelo dela está espigadinho, eu sei que ela está com parasita dentro da célula, se ela está com, ou então com muito frizz, se ela está com muito frizz, isso pode ser também acidez do sangue dela. Então, como ela vai começar a me contar, eu já sei tudinho, porque eu conheço a fisiologia do corpo. E dos órgãos, fisiologia dos órgãos também. Então, você tem que entender que o profissional ele tem que ter tudo isso. E graças a Deus, com quem eu aprendi, tem 9 formações acadêmicas. Não é possível que eu venha fazer e cometer erros, porque eu sou muito detalhista. Então, quer dizer, de qualquer forma, eu tenho que estar atento a cada passo, porque às vezes você passa lá um produto e ele está dando um desconforto à pessoa, você está ali, para poder você estar fazendo. Tratamento que é vendido pela internet sem acompanhamento do profissional, ele não adianta, porque o profissional é o maior interessado nos resultados do paciente, tanto quanto o paciente nos resultados que precisa ter. Então, a minha responsabilidade, quando eu pego um paciente, eu falo para ele, olha, você tem que fazer o que eu estou te passando aqui. Se você deixar para fazer uma coisa, fazer só outra, não vai adiantar. E a culpa não é minha. A culpa é do paciente. O paciente tem que ser disciplinado. Todos que vêm me buscar e eu procuro fazer, dou atenção, são dessa forma. Eu só tive um rapaz de 16 ou 17 anos, há uns anos atrás, que ele com 1 mês e meio falava que não estava adiantando. Aí eu pedi para a mãe dele dentro do quarto, estava lá debaixo da cama dele, estava os pacotinhos de salgadinho, dentro da gaveta dele, embaixo dos livros, estava o chocolate. Aí não tem como, né? Fica complicado. Eu limpo o terreno, ele suja. Não pode. Criança, a pessoa pensar que, né? A gente tem que saber que tem que ter resultado. Então eu tive que mostrar para a mãe dele, já que é a mãe dele que pagava, que o dinheiro dela não era eu que estava desperdiçando, era o filho dela. Porque eu tenho carinho com o meu paciente. Não existe nada mais satisfatório do que eu olhar para o meu paciente, ver sorriso, ver ele feliz, ver as coisas, a vida dele se desenrolando na frente dele, voltando a trabalhar, outro voltando ao relacionamento com a esposa, ou com a esposa com o marido. Problema que tem na coluna, melhorou na coluna. Eu peguei um médico ele é cardiologista, 72 anos. Ele tinha problema desde os 40 anos, ele estava com problema na coluna. Falou, é genético, eu já tentei de tudo, não consigo isso não. Eu pedi para ele 2 meses. 1 mês e 10 dias, ele estava marcando viagem com a esposa dele para fazer uma segunda lua de mel. Verdade. Sabe qual era o problema dele? Intestino. Regularizei o intestino dele, porque era na região lombar, área do intestino.
Todos os nossos órgãos também são inervados na coluna. É por isso que eu estou falando. Fisiologia, anatomia, tudo isso aí a gente estuda. Então, a médica que veio aqui, que era clínica geral, ela ficou impressionada. Que nem ela sabia tanto quanto eu sabia. Mas graças à fonte que eu tive de informação, ela é muito vasta, muito maior. E eu aprendo e vou continuar aprendendo com essa mestra para a vida da gente. Eu sei que tem muitos outros profissionais aí que são gratos a ela pelos resultados que consegue com o paciente. Não existe nada mais frustrante para um profissional ele não conseguir fazer